Olá, estamos começando nossa terceira web aula dessa sequência de 7 aulas. Você é muito bem-vindo, estamos começando e nesse processo vamos aprofundar um pouquinho mais o que nós já conhecemos até aqui, por meio da bobina de Tesla, por meio do carregamento de alguns equipamentos com fio, sem fio. Agora vamos aprofundar e entender o porquê que a lâmpada pode ser eletrizada à distância. Qual é o elemento que justifica? Vamos começar a aprender algumas grandezas relacionadas à eletricidade. Para a gente entender eletricidade, precisamos conhecer o que é uma carga elétrica. Quando nós vamos estudar o que é uma carga elétrica, nós começamos estudando o átomo. O átomo, uma das formas aceitas até hoje é que no núcleo você tem o próton e o nêutron. E na eletrosfera você tem os elétrons. Vamos entender então. Na eletrosfera temos os elétrons e cada elétron possui uma carga elétrica negativa. Está vendo que aqui você tem o sinal negativo? Então o elétron tem uma carga elétrica negativa. O próton tem uma carga elétrica, no entanto, positiva. E o nêutron tem uma carga elétrica equilibrada, não é nem positiva e nem negativa. Como que eu posso saber a quantidade de carga elétrica? Um elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, só que o sinal negativo, porque é uma carga negativa. O próton tem esse valor aqui, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, só que sinal positivo. Então, o elétron tem esse valor quando eu tenho um elétron e quando eu tenho um próton também esse valor. A diferença é se o sinal é positivo ou negativo. E se eu tiver dois prótons? Olhe que esse átomo de hélio, eu tenho dois prótons no núcleo. Se eu desejar calcular qual é a carga elétrica de dois prótons, eu vou pegar a carga elétrica de um e multiplicar pela quantidade de prótons, que é o valor do N, que é o número 2. Esse E é o que é chamado de carga elétrica elementar, ou seja, a básica, a mínima, que é uma unidade. Então, se eu tenho duas unidades, eu vou multiplicar a carga elétrica do hélio. Eu tenho quantos prótons? 2. Então, no lugar do N, eu coloco o número 2. E o E representa a carga elétrica elementar. Vou substituir o E por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, eu vou ter 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, num átomo de hélio, podemos encontrar essa carga elétrica. Entendido? Aqui eu tenho uma bexiga e nós vamos fazer uma simulação. Essa bexiga, nós temos 4 cargas elétricas positivas, ou seja, temos 4 prótons, e nós temos aqui 4 cargas elétricas negativas, ou seja, 4 elétrons. Eu vou pegar essa bexiga e vou atritar nessa blusa de lã. De acordo com uma tabela da série triboelétrica, essa bexiga vai obter algumas cargas e a blusa de lã vai ficar com outras cargas. Como nós não temos essa tabela, vamos atritar para ver como é que fica. Então, eu estou atritando aqui a bexiga e o que acontece? Ela passou a ficar com uma carga elétrica negativa sobrando. Muitas cargas elétricas vieram para a bexiga. E a blusa ficou com muitas cargas positivas. Então, se eu solto a bexiga, ela é atraída para a blusa de lã. Por quê? Porque a blusa de lã agora tem muitas cargas positivas. Se ela tem mais cargas positivas, consideramos que predominantemente a blusa de lã tem cargas elétricas positivas. Predominantemente positiva. E a bexiga é predominantemente negativa agora. Quando eu solto, surge uma atração. Essa atração surge porque eu tenho cargas elétricas contrárias e vai surgir uma força de atração. Agora, olha só, se eu pegar aqui essa bexiga e aproximar dessa régua que tem cargas que não podem se locomover nem ser retiradas,
o que acontece? Como eu tenho muitas cargas elétricas negativas, as negativas estão sendo repelidas. Tá vendo? Enquanto que as positivas não se mexem, mas as negativas são repelidas. Quando eu solto, o balão ele é atraído pela blusa de lã. Então, vimos esse experimento pedagógico, que é da Universidade do Colorado, chamado FET. Aprendemos aqui. Quando você for responder o questionário dessa terceira aula, você vai ter o link que você poderá acessar e também por si mesmo fazer essa simulação muito legal. Então, para você fazer essa simulação, basta você copiar esse link, que vai estar na descrição desse vídeo e também lá no questionário, e aí você pode simular. Ok? Agora vamos aprender um pouquinho sobre a lei de Coulomb. Coulomb, Charles de Coulomb, francês, ele analisando as cargas elétricas, ele entendeu e concluiu que quando temos duas cargas elétricas positivas, uma carga elétrica positiva é chamada de próton. Então, quando eu tenho dois prótons, a tendência é que haja uma repulsão entre ambas. Quando tivermos uma carga positiva e uma negativa, a tendência é que haja uma atração. Então, se eu tiver duas cargas negativas, vão se repelir. Se eu tiver duas cargas positivas, como temos aqui, vão se repelir também. Portanto, cargas iguais, força de repulsão. Quando eu tenho cargas diferentes, eu tenho uma força de atração. Essa força é chamada força elétrica, ou também é chamado lei de Coulomb. Para poder ser calculada essa lei de Coulomb, ele criou uma equação. Esse F, força elétrica. Aqui eu tenho a letra K, que representa a constante eletrostática. Carga 1 é a carga de um elemento, vezes a carga 2. Qualquer uma que pode ser positiva ou negativa. E a distância entre essas cargas é dada pelo raio. Esse raio é a distância entre as duas cargas. O F, então, representa a força elétrica e toda a força é representada por N, que é o Newton. Unidade de medida, Newton. O QN é a carga elétrica, pode ser a 1 ou a 2. Pode ser positiva ou negativa. O K é uma constante eletrostática que contém os corpos. Vale 9 vezes 10 elevado a 9. E o R é a distância que separa os dois corpos. Essa distância está em metros. Entendido? Ok. Agora, nós temos aqui uma simulação dessa lei de Coulomb. Então, eu vou mostrar para você como que você poderá fazer essa e outras simulações. Voltando aqui, esse link vai estar na descrição do vídeo, ok? Então, você vai no navegador, cola esse link, Coulomb's Law. Você vai entrar direto no site do Colorado, Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, e simplesmente clica aqui no Play. Quando você clica aqui no Play, ele vai carregar a página, é o que está acontecendo aqui, e nós já vamos fazer essa simulação. Se você desejar depois fazer no seu gosto, simular de várias formas, é possível, tá bom? Nesse momento, estamos fazendo junto para você entender. Porque caso você não tenha condição de fazer essa simulação, porque está sem uma boa internet, seja como for, você poderá ver essa interação que eu mesmo estou fazendo. Essa carga em azul, ela é uma carga negativa. Tá vendo aqui, ó? Quanto mais azul, mais negativa é a carga. Então tá aqui, ó, menos 6 microcoulomb. Então é uma carga negativa. Aqui eu tenho uma carga positiva. Tá vendo? Aqui, ó, aqui embaixo eu consigo controlar quanto dela é mais positivo. Então, 10 positivo. Se eu colocar no zero, ela passa a ser uma carga neutra. Ela fica na cor branca. Então, a carga vermelha é uma carga positiva. O que acontece? Quando eu aproximo essas cargas, as forças aumentam. Aí, tá vendo que o bonequinho está puxando porque elas estão se tocando? Aqui o bonequinho já não está puxando. Por quê? Porque a força é menor.
eu consigo ver a intensidade da força aqui na parte superior, ó, 120 mil newtons. Então, quando eu aproximo aqui, ó, eu vejo que é uma intensidade de força muito grande. Por que essas forças são contrárias? Porque são de atração. Então, eu tenho uma carga negativa em azul e uma carga positiva em vermelho. Então, a tendência é que haja uma força de atração. Vou agora colocar com que as duas cargas sejam positivas. Então, eu tenho 10 microcoulomb e a outra carga 10 microcoulomb. Quando eu aproximo as duas cargas uma da outra, o que acontece? Surge agora força de repulsão. Você vê que o vetor da força elétrica aqui, ele está no sentido contrário ao que o bonequinho está empurrando, tá vendo? Aqui também. Quanto mais perto, maior essa força de repulsão. Quanto mais distante, menor a força. Olha aqui só a posição do bonequinho. Quando ele está distante, o esforço dele é menor. Quando ele aproxima, ele tem que fazer uma força muito maior para que haja essa aproximação. Ou seja, há uma repulsão. Para vencer essa repulsão, o bonequinho tem que fazer uma força maior. Então, aqui você consegue fazer essa simulação da lei de Coulomb. Aqui eu tenho duas cargas negativas. Duas positivas, perdão. E agora eu coloquei duas cargas negativas, eu também tenho força de repulsão. Mas se eu mudar uma das cargas para positiva, eu passo a ter uma força de atração. Então aqui, por essa simulação, você consegue conhecer o princípio da lei de Coulomb, que é a força elétrica. Voltando aqui para a nossa aula, vamos retomar o que estávamos estudando. Já estudamos sobre cargas elétricas e já estudamos sobre a lei de Coulomb. Agora vamos estudar sobre o campo elétrico. Quando nós entendermos o campo elétrico, vamos entender o motivo pela qual a bobina de Tesla na aula passada fazia com que acendesse a lâmpada fluorescente queimada em minha mão. Lembra? Então vamos fazer isso agora. Vamos conhecer o princípio do campo elétrico. Aqui nós temos uma carga elétrica positiva. Temos aqui uma carga elétrica positiva. E o campo elétrico, ele é um vetor. Para podermos ilustrar o vetor, eu tenho essa segunda imagem. Ele é um vetor que ele sai da carga elétrica positiva para fora em todas as direções radiais. Para oeste, para leste, para o norte, para o sul. Então, para leste, oeste, norte e sul, cima para baixo, para os lados, eu tenho o vetor campo elétrico saindo. Quanto mais distante da carga, menor esse campo elétrico. Quanto mais próximo, maior esse campo elétrico. Então, nós temos uma carga positiva, um próton, e eu tenho esse vetor saindo da carga positiva. Agora, eu tenho uma carga elétrica negativa. Uma única carga elétrica negativa, eu tenho um elétron. Vamos entender como que funciona o campo elétrico. Aqui, então, o vetor campo elétrico é dado por meio, o vetor está chegando na carga elétrica negativa. Quanto mais distante, menor. Quanto mais próximo, maior. Então, qual é a diferença entre o elétron e o próton? Entre a carga negativa e a carga positiva? Na carga positiva, o campo elétrico está saindo. E na carga negativa, o campo elétrico está chegando. Nós podemos calcular isso matematicamente, o campo elétrico? Podemos. Pegamos então o campo elétrico, representado pela letra E, vai ser força elétrica, que é dada em newtons, dividido pela carga, que é em coulomb. Então, o E representa o campo elétrico e a unidade de medida é newton por coulomb. O Q representa a carga elétrica e o F representa a força elétrica. Essa força elétrica nada mais é do que a lei de Coulomb. Vamos entender então o vetor campo elétrico. Quando eu tenho essa carga positiva, eu coloquei aqui um sensor. O sensor está bem perto dessa carga positiva. Ele vai gerar um vetor. O que é um vetor? É o tamanho dessa seta, bem grande. Agora, eu coloquei o sensor numa distância mais distante, mais longa da carga. Você vê que essa seta é menor.
E agora o sensor está bem mais distante. E você vê que esse vetor é muito menor. Ou seja, quanto mais próximo o vetor fica da carga, maior é o vetor campo elétrico. Quando o sensor está mais distante, o vetor campo elétrico é menor. Vamos ver agora uma carga negativa. O sensor está bem perto da carga negativa. E esse vetor está na direção da carga. E ele até passa a carga. Então, eu tenho um vetor bem grande, bem comprido aqui. Agora eu tenho aqui o sensor um pouco mais distante, a média distância. Eu já tenho um vetor menor. No entanto, esse vetor ele aponta para a carga negativa. E agora eu coloquei o sensor bem distante da carga negativa, que pode ser um elétron. E esse vetor ficou bem pequeno. Então, quanto mais distante, menor é o vetor. O que é o vetor? É o tamanho dessa seta. Ok? Entendido? Quando eu tenho agora uma carga positiva e uma negativa, como que vai funcionar? Da carga positiva, as setas estão saindo. Está vendo que elas estão saindo? Para a direita, para cima, para a esquerda, para baixo, para todos os lados. E a carga elétrica negativa está recebendo dos lados, de baixo, de cima. Então, a carga elétrica positiva ela emite um campo elétrico e a carga elétrica negativa ela recebe um campo elétrico. Entendido? É assim que funciona o vetor campo elétrico. Agora nós temos o link para fazer essa simulação do vetor campo elétrico. Como que você vai fazer? Você vem aqui, copia o link. Esse link está na descrição do vídeo. Você vai aqui no navegador, cola o link. Está aqui, cargas e campos. Clica no play e ele vai carregar aqui essa simulação. Já carregou aqui a simulação e eu vou colocar primeiramente uma carga positiva. Para onde eu levar a carga, nós podemos ver que o vetor aponta sempre para fora. Então aqui eu tenho a carga e os vetores ao seu redor. Por que que na outra extremidade está tudo escuro? Eu não vejo aqui o efeito dessas setas. Porque aqui o campo elétrico é muito fraco. O campo elétrico ele vai se tornando mais forte, mais próximo da carga. Ok? Então eu vejo que os vetores vão ser mais próximos à medida que eu esteja perto e próximo da carga. Isso é uma carga positiva. Agora eu vou colocar uma carga negativa. O que acontece? Os vetores apontam para a carga negativa. E essa simulação você pode fazer daqui a pouco. Ok? Daqui a pouquinho. Então basta você levar a carga para onde você quiser. Isso você consegue fazer no celular, consegue fazer no computador, em qualquer dispositivo que tenha acesso à internet. Agora eu vou colocar a carga negativa e a positiva. Vamos ver o que acontece. Então, a partir da carga positiva, o vetor está saindo. E na carga negativa, o vetor está chegando. Vou colocar um sensor. Olha o que acontece. Eu consigo ver aqui que o campo elétrico ele é alterado. Quanto mais distante, menor. Quanto mais próximo, maior esse vetor campo elétrico. No caso da carga negativa, o vetor está apontando para a carga negativa. E quando eu chego perto dessa carga positiva, o vetor está apontando para fora, está vendo? Estou chegando bem perto aqui da carga positiva, o vetor aponta para fora. Aqui, quanto mais próximo, maior esse vetor, quanto mais distante, menor. Ele aponta da carga positiva para a negativa. Ok? Entendeu? Então, essas simulações você pode fazer também daqui a pouco acessando o link. Prosseguindo aqui nossa web aula, agora você vai poder fazer um questionário. Nesse questionário tem os links das simulações que eu já fiz. Se você desejar fazer a simulação, basta acessar os links. Caso você não possa fazer a simulação, eu já fiz e você já tem uma noção de como funciona. O link para acessar esse questionário está aqui na descrição do vídeo. Ok? Então aqui nós encerramos a nossa terceira web aula. Obrigado por sua atenção. Creio que você aprendeu um pouco mais e fica o convite para responder o questionário e depois
assistir a nossa 4ª web aula sobre eletromagnetismo. Obrigado por sua presença e um forte abraço. Tchau, tchau.